riscos enormes se apresentaram. Eu posso dizer isso com autoridade porque a FBDS foi encarregada de fazer um estudo de risco para um dos possíveis investidores que há tempo desistiu, tendo em vista o nosso relatório. Alguns highlights, alguns dos pontos do nosso assessment. A atual dimensão da usina, do projeto, de 11.233 megawatts, com energia assegurada de 4.571. Não é considerada eficiente por especialistas do setor, levando-se em conta que se trata de uma usina a fio d'água com rio com grande variabilidade de vazão. A capacidade máxima instalada recomendada é de cerca de 7.500 megawatts, o que significa uma obra de menor porte. Bom, essa recomendação prende-se também, inclusive, a um fato maior, que é, tendo em vista uma modelagem feita sobre os eventuais efeitos de mudanças climáticas sobre a vazão do rio, esse potencial seria ainda muito menor e, portanto, o investimento, possivelmente, na medida em que ele foi proposto, não se justificaria. Houve vários outros riscos que foram considerados. A área de abrangência regional, representada pela bacia do rio Xingu, uma área equivalente a 511 mil quilômetros quadrados, abrangendo 52 municípios, sendo 35 no Mato Grosso e 17 no Pará. A área de influência indireta corresponde a 5% da bacia hidrográfica do rio Xingu, estando 75% do território sob jurisdição especial, com 5 reservas extrativistas, uma reserva de preservação ambiental, 2 florestas estaduais, uma floresta nacionais. Bom, vai por aí afora. Isso quer dizer o seguinte, que a ideia de utilização dos recursos hídricos da Amazônia, ela persiste, mas não da maneira que está sendo feita. Toda a reavaliação do sistema tem que levar em conta todos os fatores, tem que ser estudado com cautela, pois o pior que pode acontecer é impactos, não apenas, vamos dizer assim, impactos ambientais, mas impactos antropológicos, impactos de imagem, enfim, e, sobretudo, a ignorância de outros usos possíveis da biodiversidade existente naqueles locais. Bom, sem falar qualquer grande projeto que se faça no interior do Amazonas acrescenta um risco muito grande, que é o fluxo migratório causado por esse projeto. Só no caso de Belo Monte, nós calculamos que haveria um fluxo migratório de cerca de 100 mil pessoas. Esse fluxo migratório traria seguramente impactos sobre saneamento, saúde, educação, segurança pública, etc., etc., que nós estamos acostumados a ver em outros projetos, em outras explorações ilegais ou legais, que não foram tomadas as precauções devidas. Bom, a gente podia se estender longamente sobre esse assunto, de o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas eu acho que o mais importante que eu poderia transmitir aqui é a necessidade de reconsideração das prioridades que a Amazônia implica numa política pública brasileira e a transferência de várias prioridades que hoje estão sendo consideradas importantes dentro do business as usual para uma consideração econômica do acervo, do capital natural que nós temos na Amazônia. Garanto a vocês que esse acervo implica em rendimentos muito, muito maiores do que o pré-sal jamais poderia nos dar, a custos muito, muito menores. Obrigado. Bom, agradeço muito ao Israel, mais uma vez, pelas contribuições, ideias, pensamento. Vou passar a palavra agora para o Paulo Moutinho, por favor. Alô. Obrigado, Denise. Obrigado,
à SEBRE pelo convite. Eu tenho uma apresentação, então eu vou falar de lá e depois volto para algumas considerações. O que eu queria mostrar para vocês hoje, e eu me desculpo logo de início, talvez um pouco pela prepotência de querer responder à pergunta, se a gente transformar em pergunta, o título do seminário hoje, que é o Futuros Desafios para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Portanto, eu queria colocar de uma maneira mais prática, e talvez isso soe um pouco audacioso demais, e eu queria colocar isso, inclusive, como estratégias, 3 estratégias ou 4 estratégias que a gente poderia tentar responder essa pergunta, ou esse título transformado em pergunta. Portanto, eu queria fazer uma intervenção mais prática e correr os riscos dessa intervenção. Eu não vou me alongar, o Adalberto Veríssimo fez várias considerações sobre o desmatamento, me poupando vários slides aqui, então eu vou correr um pouquinho mais para a gente debater um pouco mais lá na frente outras coisas que eu gostaria de mostrar hoje, mas a situação é essa, isso é atualizado até 2008, o desmatamento na Amazônia, o que está em vermelho, no tal do arco do desmatamento, ou como a professora Berta Berck chama, o arco de consolidação da ocupação amazônica. Mas a resposta, pura e simples, é essa, talvez. O futuro sustentável da Amazônia depende de promover conservação florestal, dar uso sustentável à floresta. Portanto, enganam-se aqueles que colocar cerca em volta da floresta vai resolver o problema. Fomentar o comércio de serviços ambientais. Eu quero mostrar depois o quanto a sociedade brasileira está fazendo para prestar serviços ambientais ao mundo sem receber um tostão sequer por isso. E também abrir um espaço para uma economia de baixo carbono, e no caso amazônico, especialmente no meio rural. E aí envolve os grandes vetores e clássicos vetores do desmatamento, que é a pecuária. Hoje vocês sabem muito bem que 70% do desmatamento na Amazônia, assim como 10, 15 anos atrás, ocorre pela conversão de floresta em pasto e para pecuária extensiva, como o Dr. Israel indicou, com menos de uma cabeça por hectare. Às vezes não se coloca nem cerca, porque não vale a pena o investimento. A estratégia 1, e aí, obviamente, a gente poderia passar o dia aqui, ou a noite, no caso, botando estratégias. Aí, obviamente, eu não tenho esse tempo, eu quis colocar algumas coisas que estão relacionadas ao que o IPAM faz. A primeira delas é incorporar os custos socioambientais de obras de infraestrutura e fortalecer a legislação que pode agir como uma guardiã das questões socioambientais. Veja bem, não são só ambientais, socioambientais. E essa primeira estratégia, ela é fundamental se nós voltamos no passado e vemos o histórico de investimento na Amazônia. Eu acho que todos vocês vão lembrar da sequência de grandes projetos. Começamos com a Operação Amazônia, em 65, viemos lá para o Brasil em Ação, Avança Brasil, Brasil para Todos, PAC 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos vão ter, mas essa é a visão de desenvolvimento da região. Quer dizer, fundamentalmente, nesses grandes empreendimentos, e vários deles têm, obviamente, vários pontos positivos, eu não estou dizendo que foi totalmente errado, mas fundamentalmente foram implementados à custa de uma degradação ambiental, que é aquela que se torna mais relevante agora num mundo em aquecimento. Portanto, é um pouco preocupante nós vermos que ainda hoje os grandes empreendimentos de infraestrutura na Amazônia, e não que nós não vamos precisar dela, nós precisamos sim, precisamos de asfalto, precisamos de infraestrutura na Amazônia, mas ela se passa ainda por grandes ações governamentais que esses programas não têm salvaguardas socioambientais praticamente nenhuma, inclusive o PAC. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer, de mudança de paradigma em como vamos ver o desenvolvimento da região.
podemos ver o grande exemplo, acho que aqueles que são um pouco mais experientes vão lembrar do Polo Noroeste, em Rondônia, isso é em 1986, o que está em amarelo é desmatamento ao longo da Cuiabá-Porto Velho, e esse modelo tem gerado, esse é em 2008, a área desmatada em amarelo, em Rondônia, ficando apenas de fora várias áreas em conservação ou terras indígenas. Esse é o custo Brasil, ou o custo amazônico, vamos dizer assim. Aonde, se eu não tenho os dados atualizados do último censo do IBGE, mas se você pega o último, aonde você tem 45% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, nós temos menos de 15% da população detendo mais de 50% da riqueza da região, aonde você tem falta de governança, ou seja, a presença do Estado com todas as suas instituições legítimas, aonde você tem comunidade de 5 a 10 mil habitantes que não tem posto de saúde, não tem escola, ninguém votou nessa última eleição. Ou seja, é um problema combinado de investimento de infraestrutura sem que a governança tenha sido estabelecida anteriormente. Portanto, os investimentos de infraestrutura precisam integrar os custos socioambientais das decisões que são feitas e antecipar a governança à própria infraestrutura. De novo, um pouco mais atualizado, essas são as rodovias em construção ou reforma ou pavimentação previstas para a Amazônia no PAC. Vamos pegar a 319, que liga Porto Velho a Manaus, que passa numa área extremamente conservada por uma questão passiva, ou seja, não há pessoas entre uma cidade ou outra, numa densidade alta, e nós estamos com o objetivo de pavimentá-la. Não que isso, não vou entrar em mérito se é necessário ou não a pavimentação, mas nós não conseguimos, nesse caso, quebrar a relação histórica entre investimento em infraestrutura rodoviária e pavimentação, principalmente, e desmatamento. E, no caso, fogo florestal. Essas estradas são grandes caminhos de desmatamento e fogo florestal. Se vocês imaginarem que 70% a 75% da área desmatada na Amazônia, ela está concentrada em 50 quilômetros para cada lado das rodovias. Não é lá dentro. Portanto, você precisa ter um pouco mais de inteligência no sentido de colocar salvaguardas a esses empreendimentos. Uma das grandes experiências que o Brasil teve, e aí entra no lado mais otimista, vamos dizer, eu quero passar uma ideia otimista, porque eu sou muito otimista com o povo brasileiro, o povo amazônida e a região, foi a BR-163, que o próprio doutor Israel citou, mas que gerou um padrão de análise pela sociedade, e aí quando eu digo sociedade, vai desde indígenas até grandes produtores de soja, sobre o que se quer da região. Vocês veem aqui à esquerda que o padrão de desmatamento, que é a parte rosa, né, o que tá aqui no eixo horizontal é distância da rodovia, muda ao longo desses quase 1.000 quilômetros. Portanto, você tem que ter análises diferentes e alternativas diferentes. Nesse processo, que durou 2 anos, que teve um apoio de várias instituições, o IPAM foi um protagonista nesse sentido, com apoio da União Europeia, em fazer um planejamento para gerar um documento que chama a BR-163 que queremos, que foi entregue no então ministro Ciro Gomes da Infraestrutura, a ministra Marina Silva, e que se foi constituído um comitê da sociedade para dialogar com o governo em relação ao que fazer nessa região. Quer dizer, é possível você ter governança nesse sentido, numa área que tem várias cidades naquela situação que eu mencionei anteriormente. Eu não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas tem uma série de, quem quiser eu posso mandar o relatório, tem uma série de recomendações vindo da sociedade, ou seja, a governança chegando antes da infraestrutura. Não podemos mais ter estradas na Amazônia, que são importantíssimas, mas estradas, como eu chamo, de ir a um ponto ao outro sem passar pelo meio.
onde várias comunidades ao longo dessas estradas são literalmente abandonadas e elas servem 2 pontos apenas de ligação. A estratégia 2, ela passa um pouco para desenvolver e implementar mecanismos de mercado. Nós precisamos de incentivos de mercado para conservar a floresta. Se nós não investirmos em mecanismos de valorizar monetariamente floresta em pé. É impossível, com todo o investimento em educação, com todo o investimento em tecnologia, é impossível salvar a floresta amazônica sem que as pessoas tenham ou vejam um rendimento ao mantê-la.